Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Enes e eu vou apresentar esse artigo sobre o rugby paralímpico, a percepção de atletas do rugby em cadeira de rodas sobre os apoios recebidos para a prática do esporte adaptado, dos autores Marco Becerra, Mariana Manzini e Cláudia Martinez. Começando então a nossa introdução, o rugby é uma modalidade paralímpica que participam e praticam atletas com lesão na medula espinhal, a nível cervical, ou com lesão caracterizada por um quadro clínico de tetraplegia ou tetraequivalência. Como exemplo, nós temos a paralisia cerebral, as amputações e as deformidades em 4 membros. As pesquisas demonstram que a prática esportiva e a realização de atividade física pode trazer benefícios físicos, motores, sociais, psicológicos e cognitivos, melhora do condicionamento cardiovascular e reabilitação e inclusão social. Claro, embora a literatura seja muito extensa ao apontar os benefícios da prática do esporte e do esporte adaptado, afirma também que a participação em esportes também aumenta o risco de lesões, como trauma agudo ou lesão por uso excessivo. Claro, corroborando com aquela ideia de que o alto rendimento, né, não é nada saudável, embora tenha muitos benefícios, não só físicos, como social e emocional e etc. Então, por meio de um estudo, caracterizaram a incidência e a natureza de lesões durante os Jogos Paralímpicos de Verão de 2012, né, em Londres, e concluíram que a maior taxa de lesões encontradas foram no futebol de 5, mas também no levantamento de peso, no goalball, na esgrima em cadeira de rodas e também no rugby em cadeira de rodas, além de outros esportes como atletismo, judô e etc. Acredita-se que para a prática do esporte adaptado e permanência nesse esporte, são necessárias ações efetivas de uma rede de apoio. E quando se fala em rede de apoio, a gente fala em apoio de natureza social, material, afetiva, emocional, e todas essas redes, tudo isso combinado para que o atleta tenha sucesso, né? Que ele continue praticando. Também note-se que esses apoios social, né, ele é definido como qualquer informação falada ou não, e o auxílio material oferecido por grupos ou por pessoas que se conhecem e que resultam em efeitos emocionais ou comportamentos simplesmente positivos. Um dos motivos de eu ter escolhido esse artigo e também desses autores terem realizado esse estudo foi que tem pouquíssimos estudos foram realizados sobre os apoios ofertados para a prática e o acesso à permanência do rugby em cadeira de rodas. Então, começando agora na nossa metodologia, foi uma pesquisa descritiva e exploratória caracterizada pelo uso da abordagem qualitativa. Ela, obviamente, foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos e participaram da pesquisa 10 atletas praticantes do rugby em cadeira de rodas. E além disso, a pesquisa foi realizada dentro das instalações, né, de um evento que sediou uma Copa de Rugby em cadeira de rodas, em uma cidade do interior de São Paulo. O objetivo foi coletar informações sobre a percepção dos atletas que praticam o rugby em cadeira de rodas, sobre os apoios recebidos para a prática do mesmo, e foi realizado também com um roteiro de entrevista, com questões bem abertas para que eles pudessem falar bastante e expor o máximo esse sentimento. E depois disso, após essa pesquisa, essa entrevista, os resultados foram divididos em 4 tópicos. O primeiro, contato com o esporte, a motivação para a prática, quais foram os apoios mais importantes e, por último, os obstáculos existentes para a prática. Então, caracterizando um pouquinho os participantes, né? A amostra ficou basicamente composta por 10 atletas do sexo masculino com deficiência física, na faixa etária ali entre os 25 e 39 anos, e que praticam o esporte adaptado no mínimo há 1 ano e no máximo há 8 anos. O grau de escolaridade dos participantes variou de nenhuma escolaridade, que foi um dos participantes, o participante 7, aqui nessa tabela, até ensino superior, completo ou incompleto, que foram um número de 5 participantes. Então, começando com os resultados da nossa entrevista, nós temos o primeiro contato com o rugby em cadeira de rodas. Dentro dessa primeira parte, nós vemos que 4 dos nossos participantes conheceram através dos amigos. E como exemplo, nós temos o participante 7, que, num contexto social, né, diz, abre aspas, então, na minha cidade existia uma associação que trabalhava com esporte adaptado. Aí um amigo me convidou para estar indo e conhecendo, e a partir daí eu conheci o esporte adaptado, e nunca mais saí. Que legal, né? Esse é um exemplo, né, clássico, um amigo chamou, ele foi e nunca mais saiu. Temos também 2 exemplos de hospitais e clínicas, como por exemplo o nosso paciente, o participante número 3, que era paciente numa clínica de reabilitação, né, num contexto mais de saúde, e diz também, abre aspas, através de uma clínica onde eu fazia fisioterapia, e ele me indicou para o rugby. Muito legal também, um profissional da saúde indicando o esporte adaptado, esporte rugby em cadeira de rodas para esse nosso participante. Também temos um do clube, em que conhecendo dentro de um clube, e também um que foi pelo município, também muito importante, né? Uma associação, um clube, trazendo esse esporte para ele. Com base nisso, nós percebemos que a diversidade de fontes de acesso
ao rugby em cadeira de rodas, o que pode ser interpretado como algo positivo. E essas fontes também ampliam as possibilidades de encaminhamento, né, da pessoa com deficiência física para o esporte, mas, por outro lado, ilustram que não há uma política clara que define a porta, entre aspas, que dá acesso a esse esporte. Então, as pessoas acabam conhecendo por outros meios, mas não há algo que realmente faça, que chame as pessoas com deficiência para participar. É sempre por meio de um amigo, por meio de um hospital, por meio de um clube. Nunca é uma ação, né, mais governamental, talvez, a gente pode dizer. Nessa segunda parte, então, nós vamos para qual foi a motivação para a prática do rugby de cadeira de rodas. Essa parte é muito interessante, porque 9 dos 10 participantes, dizem que estão mais num campo de realização de um desejo pessoal. Quando a gente fala em desejo pessoal, a gente fala de uma melhora da saúde, da condição física, da qualidade de vida, do desejo de se reabilitar, e etc. Outras motivações também, como a possibilidade de mudar o estilo de vida, ou a possibilidade de praticar uma atividade física, um esporte, ter uma independência física, né? E praticar um esporte de alto rendimento. Mas nessa parte temos ali uma seta que eu botei para mostrar o único participante que não estava muito nesse campo da realização do desejo pessoal, e sim buscar a felicidade do pai dele, né? Um campo mais emocional. Ele diz então, abre aspas, o que mais me dá motivação para continuar é meu pai, porque ele sofre às vezes de problema da arritmia. Então a felicidade dele é eu no rugby, e fora do que eu era antes. Minha motivação maior é meu pai. Então a gente vê que tem toda uma emoção, né? Uma história por trás do que era antes e como ele agora jogando rugby, e como isso faz o pai dele feliz. E esse é a satisfação dele, a motivação dele para praticar o rugby em cadeira de rodas. A gente vai para nossa terceira tabela, né? Que é a percepção sobre os apoios importantes para a prática do rugby em cadeira de rodas. Nessa parte, a gente tem diversos apoios, percepções, né? Mas o que a gente percebe é que quase nenhum deles identificou um único apoio, sempre foi mais de um apoio importante. No contexto familiar, nós temos 5 participantes, né? Família, membros familiares. Também temos 3 no contexto esportivo. Voltando um pouquinho, quando a gente fala em família, a gente diz não só no âmbito emocional, mas também muitas vezes no âmbito financeiro, né? Aquele empurrãozinho que é um apoio um pouco financeiro para participar de um clube, participar de um time, ou comprar um equipamento, né? E também, então, 3 no contexto esportivo, né? Falando de clubes, de equipes, de amigos, de patrocinadores, de treinadores, de time. Né, que significa que o apoio mais importante foram os amigos. E só, também um participante que disse que é um apoio governamental, que ele fala do Bolsa Atleta, que foi o que ajudou ele a participar, né, para praticar o rugby. Essa também é uma parte muito importante, que a gente vê os obstáculos mais frequentes para a prática do rugby em cadeira de rodas. Como já havia dito antes, já dá para perceber, 3 deles falam sobre a dificuldade financeira, 2 sobre a acessibilidade, um deles fala sobre experimentar a primeira vez, né, que é difícil, ir a primeira vez, como o participante 2 fala isso, né, sair pela primeira vez de casa para conhecer o esporte. 2 deles falam que são muitos obstáculos e 2 optaram por não responder ou não souberam responder. Nessa parte aqui eu sinalizo ali o participante 7, que o obstáculo dele basicamente é a grande distância geográfica entre o local dos treinos e a residência, né, mostrando que não existem muitos locais para essa prática, que muitas vezes a pessoa tem que atravessar a cidade, tem que ir para outra cidade para participar do treino. E o participante número 8, que também fala da falta de acessibilidade. Abre aspas, acessibilidade. O ginásio será adaptado, ter um banheiro bom, ter rampa, acesso. Como que o deficiente vai chegar lá? Ele deixa essa pergunta, né? E realmente, como que o deficiente vai chegar lá? O que adianta eles terem um acesso, né, tipo, de chegarem ao local, terem os equipamentos, mas o ginásio mesmo não é adaptado, não tem uma rampa para eles subirem, não tem um banheiro, não tem como eles chegarem lá. Então agora a gente vai para a parte da discussão. Então a hipótese foi confirmada, realmente existe uma rede de apoio que identificou a percepção de atletas sobre os apoios e o acesso à permanência no esporte, e foram explorados no conjunto de questões que compuseram as entrevistas. O acesso à prática do esporte adaptado, a motivação, a percepção dos participantes em relação aos principais apoios recebidos e obstáculos. E a partir, né, desse dado, então, a gente consegue confirmar nossa hipótese. A gente também identifica que foram a necessidade de ações efetivas de uma rede de apoio, como já havia falado, mas um apoio de natureza social, instrumental e emocional para a população. Além disso, eles identificaram também que as pessoas com deficiência física elas têm dificuldades na ampliação de relações sociais extrafamiliares devido à dificuldade de acessibilidade. Simples. Esses dados vão ao encontro do que for identificado no estudo, né? No sentido da importância do estabelecimento das redes de apoio para as pessoas com deficiência física. A gente também traz essa adequação do espaço físico, né? Que é mais uma dificuldade, além da própria deficiência, de oportunidades de jogar, a adequação do espaço físico.
Então, a partir desses resultados, o estudo, né, sugere que o acesso à rede de apoio seja efetivado por meio de 3 pontos. O núcleo familiar e amigos, que a gente viu que é muito importante para uma grande maioria. O setor da saúde e dos esportes, né, que eles possam desenvolver intersetorialmente, né, o acesso. Então, isso vai favorecer o acesso das pessoas para a prática do rugby, por possibilitar essa conectividade entre saúde, governo, família e amigos. Considerações finais. Então, o apoio da família, amigos, profissionais de saúde e de pessoas do ambiente esportivo é extremamente importante. A falta de acessibilidade e problemas financeiros apresentou-se como o maior obstáculo para a prática do rugby, né? Então, demandando ações governamentais. Então, o governo precisa ajudar essas pessoas a terem mais acesso, a construir locais adaptados e também até mesmo com projetos como o Bolsa Atleta, que foi citado por um dos participantes. Então, sugere-se investimentos em ações intersetoriais, né, na saúde, na família, etc., para o implemento da política nacional para pessoas com deficiência. Além disso, o fortalecimento dos processos de comunicação entre setores identificados na pesquisa, algo que eu já havia comentado antes ali. Então, esse foi meu trabalho sobre o rugby adaptado, né, o rugby em cadeira de rodas. Gostei muito de fazer ele, acho que é um trabalho que deveria ser mais exposto, né, algo que não acontece não só no rugby, mas como em todas as modalidades. A gente acaba vendo lá nas Paralimpíadas os atletas, mas existem as pessoas que não são os atletas e também são praticantes desses esportes, e eles precisam desse incentivo para conseguir chegar lá. Muito obrigado e até a próxima.